Tudo bem com vocês? Esse daqui então é o nosso vídeo da aula 8, tá? Desse nosso treinamento fantástico aí da reconfiguração avançada, né? Que já é uma turma pós-reconfiguração emocional. Que tudo que a gente trata aqui é como sempre dentro de um cunho emocional, né? Mas de que forma a gente pode se reprogramar. Tá, então vou reproduzir um pouquinho lá do texto, que é a nossa aula 8, o tema foi conflitos em relações, porque dentro dessas primeiras aulas, até a aula 15, nós estamos falando sobre relacionamentos, né? Então, cada relacionamento que mantemos na nossa vida é decorrente do que nos foi referência. Portanto, se alguém tem um problema com relacionamento tóxico ou abusivo, é porque foi educado para isso. Eu vou abrir um parênteses aqui muito importante, que quando eu me refiro, quando eu digo, uso essa expressão educado para isso, porque a gente sabe, né, todo mundo tá careca de saber que lá até os 7 anos, né, nós somos puro subconsciente, então tudo que a gente ouvir, tudo que disserem para nós vai ficar impregnado ali, e ao longo da vida isso vai, né, se acentuando mais. Só que assim, ó, quando eu digo educado para isso, eu não tô querendo dizer apenas relações parentais, pai e mãe, ou ali o meio da família. É o meio social, a escola, a mídia. Então, quando eu digo fomos educados para isso, eu tô querendo dizer no âmbito de fomos programados para isso. Eu não tô querendo que ninguém fique assim com nenhum sentimento de ai, meu pai foi culpado, minha mãe foi culpada, meu pai era narcisista, minha mãe era narcisista. Óbvio que existe, né, essa questão muito importante que os pais, eles são tudo para uma criança, né, principalmente nessa primeira fase ali até os 7 aninhos. E o que eles dizem é lei para a criança, né, o que eles sentem, né, sobre os pais. Só que eu não tô... Achei importante falar isso pra vocês, porque sempre quando eu digo educado, não é só que foi responsabilidade ali dos pais, né? É uma responsabilidade total, tem tanta influência, né, gente? Do mundo, de mídia, desse mundo externo. A mídia, as cobranças, né, do meio social, desses dogmas que existem aí. Bom, então continuando ali o nosso texto, eu falei que educado para isso nesse sentido, tá? De ser programado. A pessoa, ela foi programada para tolerar os outros de forma bem negativa, onde ela só enxerga o erro em si mesma. Então, assim, ó, desde pequeno, não só pela família, como todo o meio social, né, escola, atividades extracurriculares que a criança faça, outras famílias que ela vai conhecendo, né, a mídia, como eu acabei de falar, e hoje em dia isso é muito mais intenso que, por exemplo, a nossa geração. Hoje eu tô com 36 anos, com certeza as pessoas que fazem meu treinamento, que geralmente são dessa idade para cima, até 50, 60 anos, até 70 alguns, a nossa geração não é a mesma, mas nós tivemos coisas parecidas, né? A gente não teve acesso a toda essa propagação da internet, que é incrível, né? Nós nos conhecemos assim, mas eu aqui fazendo esse tipo de trabalho aqui com todo carinho para vocês. Mas, por exemplo, as crianças hoje em dia, elas vivem assim só jogando, elas não querem sair às vezes, né? Isso é normal, tu não pode ir contra, porque tudo é uma questão de evolução, a gente não pode ir contra a evolução, tudo sempre vai mudar. Porém, a influência do externo, do mundo externo, é muito maior agora, né? Então, é uma coisa boa pra gente pensar que tipo de conteúdo eles estão consumindo, porque eu sempre... Todos vocês que estão aqui têm essa consciência, né? Que o que forma a minha realidade, o que forma a minha consciência em si, é isso, o que eu tô consumindo, né? E o que eu tô consumindo não é só um alimento ou alguma coisa que eu use em mim, um cosmético, uma coisa... O que a gente consome é informação. Então tem que ficar bem atento a isso. Que tipo de informação eu tô consumindo? Que tipo de informação meus filhos estão consumindo? Né? Não na base da preocupação, mas de selecionar isso, né? Então, a pessoa foi educada para tolerar os outros de forma bem negativa, onde ela só enxerga o erro em si mesma. Então a gente foi educado dentro de toda
essa explicação que eu dei pra vocês do que é o educado, né? Que não é só pais. Então, a pessoa, ela foi educada para tolerar os outros, né? Tipo, não, deixa o mais velho passar, né? Ah, não, vai lá e faz pra tua tia tal coisa. Ah, tua professora, né, te fez tal coisa, porque é óbvio que deve haver sempre o respeito, mas também as pessoas mais velhas, às vezes, têm uma conduta, assim, de querer que os outros, né, empurrar aquilo, né? Eu tenho a minha avó de 83 anos, e a minha avó, ela é muito dura na queda, a gente foi visitar ela há um tempo atrás, eu, meu esposo, meus filhos, minha mãe. Ela mora em outra cidade, aqui no Rio Grande do Sul. E nós tínhamos planos, né, de conhecer a cidade, numa pizzaria, né, conhecer, sair, né. E ela não deixou a gente sair. Eu tinha que ficar lá e comer a comida que ela fez. Então, assim, né, tipo, eu achei muito, tudo, né, a gente tem que olhar com esse olhar, né, de bom humor. E eu fiquei assim, nossa, por isso que ela tá tão bem, super lúcida, caminha, faz tudo, porque a fonte de vida nela é essa, ela tá sempre fazendo planos, ela imagina daqui a 10 anos ela cuidando dos bisnetos. E é uma pessoa, assim, que ela decide muito pelos outros. Claro que não pode ser assim, né? Mas o que acontece? A gente foi educado para isso, né? Então, imagina, com 83 anos na geração dela, é isso que tá marcado ali no subconsciente dela. Então, por isso que ela continua. Só que nós, né, o tipo de treinamento que eu tô dando pra vocês, o que é? É que a gente não pode se submeter, tem que agir assim, com bom humor, não precisa a gente ser agressivo com a pessoa, né? Tipo, não, o que é isso? Não é isso que eu quero. Não, mas no sentido, assim, ó, de não te submeter, né? Ter bom senso através disso. Só que de uma forma, assim, mais enfática falando, muitas vezes a gente foi educado para deixar sempre o outro como prioridade, e aí tu enxerga o erro em ti, né? E a culpa impera por si mesmo, tipo, nossa, eu sou culpado dessa situação, eu sou culpado por isso ter acontecido, eu sou culpado por estar dando errado isso, e aí é que vem, né, aqueles pensamentos ameba que vão criando raiz e que vão criando tua realidade. Aí, continuando lá o texto, eu coloquei pra vocês que geralmente isso se dá através de pais narcisistas. No caso, a minha avó é uma senhora de 83 anos, é muito fofa, muito querida, mas ela foi uma mãe narcisista, né? E até hoje ela faz esse domínio com algumas pessoas, quem permite, né? No caso, a minha mãe permite que ela faça. Então, dando assim só uma... falando um pouco, né, de vida pessoal, mas de exemplos principalmente, não é uma coisa assim pejorativa no sentido da gente apontar ou julgar, mas a gente sempre tira uma análise, né, do que, aconteceu tal problema, olha, aí tá a raiz, né, do problema. Então, o que acontece? Se a pessoa teve, né, esse tipo de conduta, esse tipo de educação desde cedo, né, de pais narcisistas, ela não sabe ter autonomia, ela vai ser sempre um submisso, né. Então a pessoa fica, além dela se submeter ao outro, ela não vai se achar capaz, ela vai estar sempre se achando menos, ela vai estar sempre se achando inadequada, né? Então ela se sente rejeitada, reprimida, e aí ela vai atraindo, como é essa energia que ela tá emanando, a gente já tá careca de saber, né, que através dessa energia que eu emano, eu vou receber coisas equivalentes. Vão aparecer pessoas que vão ser agentes cooperativos para me dizer mais disso, enfim, né? Toda aquela coisa que a gente sabe. E uma coisa muito importante, que, né, parece meio dramático falar sobre isso, mas a pessoa perde até o senso de dignidade. Ela acaba trocando os sentimentos dela por mercantilismo. Tipo, um escambo, né? Ela troca, ela faz uma coisa pra ti e espera algo em troca, né? Então, entendemos que essa questão é, acima de tudo, uma questão de inconsciência generalizada. Então, no caso, como eu tava contando pra vocês, a minha avó, ela não fez isso por querer. Ela não faz isso por querer. É que ela não despertou ainda. Ela não tem esse estágio de consciência de querer expandir a sua consciência. Então, isso vai se propagando. Se não houver alguém, uma Suzy, para quebrar isso, isso vai se propagando, né, para outras gerações. Mas eu sei que muitos de vocês que acompanham aqui os treinamentos se estão aqui é porque têm consciência disso, né? E muitos de vocês já estão tendo a mesma atitude que eu, de quebrar isso, né? Então, o que acontece?
está em nossas mãos, como eu falei lá no texto para vocês, quebrar isso daí, né? Curar essas gerações que estão vindo. Então, vamos identificar primeiro se você vive uma relação tóxica, seja com o seu companheiro ou no meio profissional, pessoal. Porque isso, às vezes, a pessoa acha que superou, mas fica lá registrado no subconsciente, né? Se a pessoa, pode ser inclusive um amigo, né? De alguma forma desvaloriza tuas conquistas ou te desmotiva, essa pessoa não quer te ver bem. Então, se tem lá o teu companheiro, né? Tua esposa, independente, ou até um amigo. E aí tu conta, assim, tu chega contando, nossa, eu consegui um trabalho novo, um emprego novo, tá dando tudo muito certo pra mim. Eu cheguei a engasgar. Ou tu chega e conta alguma coisa, eu tô com um namorado novo, tu chega e conta pra tua amiga. Lá vai tu pegar um homem que não presta de novo. Sabe, se essas pessoas, assim, elas não te valorizam, elas fazem questão de te botar pra baixo. E às vezes a gente vê isso, inclusive em mães, né? Pais, pessoas próximas, gente, porque sempre tu vai ter problema com quem é próximo, tu nunca vai ter problema com quem é distante, como eu digo, né? Então, o que que acontece? Não que nunca tu vai ter, mas dificilmente, né? A gente vai ter mais problema com quem é mais próximo. Então, o que que acontece? Essa pessoa é uma pessoa que, se tu continuar mantendo ela perto, ela vai te botar mais pra baixo, cada vez mais, ela não vai te motivar, ela vai te desmotivar, né? E tu vai estar sendo sempre um observador reagente, que é algo que a gente vai ver lá na aula 13, tá? Então, se a pessoa, ela pode, né, te fazer isso de alguma forma, claro que a gente tem que aceitar as pessoas, né? Mas tu também tem que colocar ali tu como prioridade, né? Como eu sempre digo, tu não pode deixar a pessoa lhe dizer pra ti, né? E tu tem que expressar as tuas vontades. É uma coisa que, assim, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, e vou falar de novo, eu sempre oriento as pessoas a ignorarem os problemas e se focarem na solução. Mas ignorar o problema não é tu não te responsabilizar, isso vai se resolver por si. Não. Tu tem que focar na solução e aí as coisas vão acontecendo, né? E tu vai ter que tomar atitudes inspiradas, né? Não quer dizer que tu não faça nada. Tu tem que focar na solução e agir de acordo com a solução. Mas óbvio que tu não vai dar, né, atenção por um problema de política, por um problema... tem tanta coisa que as pessoas dão atenção, às vezes, que é isso que faz elas oscilarem. Mas assim, quando algo tá te incomodando, tu tem que falar, tu não pode ignorar, né? Essa é a diferença. Tu tem que ignorar algumas coisas, tu tem que usar o teu bom senso, e outras coisas tu não pode deixar passar. Se alguém tentar te humilhar, se alguém tentar te desvalorizar, como um amigo que faz isso, como eu acabei de falar nesse exemplo, tu tem que te impor, tem que dizer, olha aqui, né, colocar um limite ali na pessoa. E expressar, gente, não guardem as coisas pra si. Isso é muito prejudicial, principalmente pra saúde, pro físico. Isso a gente vai ver no próximo módulo. Então, a gente deve se expressar, se posicionar, né. Uma frase muito importante que eu coloquei lá no texto para nós foi que no momento que você não expressa o que está te incomodando, a pessoa se sente no direito de continuar com aquilo. Então é por isso que cada pessoa vai sempre te tratar da forma que tu permitir. Te tratou mal, tu tá permitindo, tu tá deixando. Tá? Então, resumidamente, né, só continua aguentando um relacionamento tóxico quem é um dependente emocional, quem não fala por medo, né, de eu vou ofender, eu não vou falar porque eu não vou, meu Deus, e agora? Eu não vou ser mais querido, não vou ser mais amado, não vou ser mais simpático se eu não falar. Não, tu tem que falar, fala na boa. Às vezes tu tá bravo, bota a raiva pra fora, não tem problema, mas tem que falar. É óbvio, gente, que assim, sempre a gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Gentileza gera gentileza, né? Mas nem todo mundo valoriza isso. E tem pessoas que confundem tu ser bom, tu ser boa, com tu ser idiota. E tu não pode tolerar isso, porque as pessoas vão estar sempre agindo assim, né? Infelizmente, a gente tem que dar esse... Chega pra lá nas pessoas, às vezes. No segundo texto, a gente falou uma coisa muito importante, que assim, eu sei que isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas falam, que tem talvez até essa ousadia, né, de ter essa sinceridade. Mas assim, muitas pessoas, a maioria das pessoas que tu encontrar por aí, elas não vão querer que tu tenha uma autoestima alta. As pessoas, muitas pessoas que estão, principalmente essas em um grau de inconsciência, elas não gostam de encontrar pessoas autoconfiantes. Elas não gostam que tu te ache, que tu te convença que tu é o melhor,
né? Eu sempre tô falando aqui sobre celebridades, né? O Cristiano Ronaldo, gente, que é um tremendo jogador, ele é muito taxado de ser arrogante, de ser achado, de ser... falam horrores do cara. O cara foi um tremendo deliberador. Ele é um tremendo deliberador. E ele é o co-criador da realidade dele mesmo. No momento que tu te deixa levar pelos outros, vocês vão entender isso melhor na aula 13. No momento que tu te deixa levar pelos outros, tu é só um observador reagente. Tu não é um observador da tua realidade. E aí tu vai ter que fazer parte da realidade que vier, dos outros. Tu não tá sendo um co-criador. Então, claro, né, que tem muitos conceitos, né, dentro da sociedade, que tu tem que ser bonzinho. A gente tem que esperar o melhor dos outros, gente, mas nem toda pessoa que chega boazinha, ela quer realmente te fazer bem. Ela quer te manipular, muitas vezes. É duro falar isso, né, mas é. Então, e a nossa sociedade confunde muito isso, né, um ímpeto, uma vontade, não uma ganância, mas uma ambição, né? Uma postura de poder, como por exemplo do Cristiano Ronaldo ou de inúmeras celebridades que tem por aí, empresários, enfim. As pessoas, a sociedade vê isso como uma arrogância, é rico, é achado. Isso já é ir contra a própria prosperidade. Então muitas pessoas não gostam que tu seja inteligente, muitas pessoas não vão gostar que tu te sobressaia. E claro, tu não vai te focar nisso, né? Não vai pensar que, é verdade mesmo, todo mundo quer me ver por baixo. Não vai pensar, né, diante dessa expectativa. Tu tem que te livrar disso, dessa expectativa, que são coisas que a gente tá vendo aí durante as aulas, tá? Mas por enquanto, continuando a aula 8. Muitas vezes, quem não se posiciona deixa o outro ser o dominante da relação, e então passa a ser aquilo que todos esperam, vira um escravo da avaliação alheia. É muito importante entender isso, para que vocês coloquem na cabeça bem claramente, gente, que quem não se posiciona vai ser sempre... Sabe aquela história do... Tem gente que nasceu para ser martelo e gente que nasceu para ser prego? É por aí. Só que não nesse sentido como a sociedade prega, que aquele lá vai ser autossuficiente, ele vai ser arrogante. Não é isso. É tu saber te posicionar. Saber ser um criador, um co-criador consciente. No momento que tu deixa os outros decidirem por ti, ou que tu vai só baixando a cabeça pros outros, tu não tá criando nada. Tu tá sendo um observador reagente, tu tá vivendo o que os outros escolheram pra te viver. Bom, então, continuando o texto lá. A pessoa vira um escravo da avaliação alheia, né? E tudo isso vai tomando uma proporção tão alta que a pessoa sente-se esgotada mental e fisicamente. Na aula anterior, né, nós falamos sobre a autoconfiança real, a do ser, de quem você realmente é. Falamos sobre aquela autoconfiança maquiada, que é do ego limitado, né? Mas muitas vezes, vocês vão ver durante as aulas, que primeiro a gente tem que fazer aquele jogo com a autoconfiança do ego. Só que ele tem que ser permissivo. Contudo, existe um fator muito importante a ser compreendido. Eu sou um ego. Aqui eu já comecei a explicar para vocês, né? Então, eu sou um ego. O ego que eu sou a Suzy. É o ego Suzy, né? Que tem esse corpo, que tem essa personalidade, que tem essa cara, que tem esses hábitos, que tem, né? Então, quando existe uma autoconfiança exclusivamente do ego, aí é lúdico. Agora, quando essa autoconfiança do ego se torna, né, do ego permissivo, se funde com a essência, com o ser, aí sim é algo concreto, é algo, né, que vamos lá, que vai acontecer. Então, existe uma autoconfiança da essência juntamente com a do ego, tá? O que quer dizer isso? Que tem coisas que tu vai ter que fazer de acordo com o teu ego, com a tua personalidade, com a fisicalidade, com o humano, né? Pra mim aumentar minha autoestima, eu vou ter que fazer umas compras hoje. Tá com um bom limite no cartão? Tá podendo? Tem ali um saldo bom? A tua renda mensal, sei lá, ou tu ganhou um valor extra ali, uma bonificação? Tá com esse dinheiro? Pode fazer essas compras? Vai e faz. Eu quero fazer uma plástica, né, no corpo. Muitas mulheres gostam. Nunca pode fazer pelos outros ou pra agradar os outros, né? Ou aquela coisa maquiada, como eu digo, né? Que tu vai só mostrar pro outro e lá depois tu chega no teu quarto... Não. Mas se tu quer fazer algo, tá com dinheiro sobrando, né? Tá podendo, vai lá, aproveita. Faz isso.
né? Então essa autoestima muitas vezes começa no humano, no ego, isso que eu quero falar pra vocês, isso que eu quero explicar. E aí a gente estende isso pro nosso ser e funde isso de uma forma concreta. Quando fica só na vaidade do ego, aí não surte efeito realmente. Então, quando essa autoconfiança ela existe, né, a do ego permissivo com a da tua essência, então nada mais te abala, né? Tu te responsabiliza, tu sabe oferecer respeito, né? Tu não te abala, é o teu bem-estar incondicional que tu chegou. Terminando lá o terceiro texto que eu coloquei pra vocês da aula 8, eu comecei o texto falando assim pra vocês, que um dos grandes segredos para se sentir seguro e autoconfiante é ser independente. Muitas pessoas que me procuram, às vezes estão em busca de trabalho, ou já estão assim há muito tempo, né? Mulheres, acontece, né? Que às vezes elas estão dependendo do marido e aí elas sentem aquela frustração, elas sentem aquela ansiedade que, olha, o que eu tô fazendo, mas a minha vida não é... Toda pessoa, gente, pode ser a Paris Hilton, pode ser um milionário, uma milionária, no caso que a gente tá falando de mulheres aqui primeiro, pode ser a pessoa mais rica do mundo. Pode ser a Narcisa, eu não consigo pronunciar o sobrenome dela, uma socialite que eu adoro ela. Pode ser qualquer pessoa que tenha muito dinheiro. Ela tem que ter um propósito de vida. Aliás, eu acho que eu ia dizer que tu tem que trabalhar pelo dinheiro, né? Não, tu não precisa trabalhar pelo dinheiro, nunca. Na parte financeira desse nosso treinamento a gente vai falar mais sobre isso, mas tu tem que trabalhar pela tua paixão. Qual é o teu propósito? E aí as coisas acontecem, né? Só que assim, ó, falando sobre a insegurança e que a chave para ser independente, aliás, desculpa, que a chave para ser autoconfiante é, né, tu ser independente, primeiro financeiramente. Por quê? Muitas mulheres eu conheço, já fiz acompanhamentos pessoais, enfim, individuais, fizeram os treinamentos. Muitas mulheres estão há muito tempo sem trabalhar, estão querendo procurar emprego, mas elas se sentem sempre naquela condição ali que não conseguem mais, porque não têm autoconfiança, porque elas se acomodaram, não de uma forma que elas quiseram, não é de uma forma assim, acomodada, não é nesse sentido pejorativo, é no sentido assim que a pessoa não tem mais força para sair daquela situação. Então, e ela não consegue. Então assim, ó, mulheres, para que tu tenha uma autoconfiança, tenha um propósito, começa a fazer algo que tu queira, começa a trabalhar em algo, seja autônoma, seja de CLT, carteira assinada, o que for, mas começa a ter isso, né? Não um trabalho, como eu digo assim, ó, porque pra mim ser independente tem que ter o meu trabalho, o meu dinheiro. Não é só isso, tem que ter um propósito primeiro, porque aí vem o dinheiro, tá? Então, tem que ter isso. Como eu disse assim, a pessoa pode ser a pessoa mais rica do mundo. Pode ser a Paris Hilton, que nem precisa trabalhar. Pode ser, que sei eu lá, quem é madame, quem não precisa trabalhar. Mas tem que ter um trabalho, é muito bom ser madame. Mas tu tem que ter um propósito, uma ONG, sei lá, vai ter uma vida de filantropia, eu não sei. Mas tem que ter um propósito. Não pode ficar assim sem ter nada pra fazer. Porque aí tu definha. Tu adoece, tu até morre. Por quê? Porque tu tem que ter desejos. É isso que faz a gente estar aqui. Desejos. Quanto mais desejos eu tenho, mais eu tô expandindo. Eu tenho que ter metas, eu tenho que ter vontades, eu tenho que colocar minha energia, né, pra criar. Então, esse é um dos segredos para ser autoconfiante, ser independente, tá? Então, nada contra que, por exemplo, que tu tenha uma contribuição menor, ou tu não precisa também pegar assim, vou ser independente e vou sustentar todo mundo nessa casa. Não. Mas seja independente pra ti, te cuida, né? Pensa bem sobre essa questão. Bom, então continuando lá. Isso é muito importante pra pessoa sair da dependência emocional, hein? Ali eu coloquei pra vocês que temos que nos desvincular desse aspecto de necessidade, principalmente. Nunca trabalhe pelo dinheiro. Eu já vou até adiantar o que a gente vai começar lá no módulo Finanças. Trabalhe para algo, para um propósito teu. Uma coisa que tu queira fazer. Pode ser fazer um docinho, pode ser fazer... Eu amo a história do cara da Cacau Show que começou a fazer trufinha de chocolate para vender no bairro e cresceu. Não importa. Tem que ter um propósito.
né? Então, a gente tem que se desvincular desse nível de necessidade, porque se tu começar a fazer qualquer coisa, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso, nunca vai dar certo. Então, quem fica nessa frequência de necessidade, com o sentimento de falta, não desenvolve nada na vida. Então, isso é muito importante, pra tudo, né? Pra relacionamento, pra qualquer coisa, tu nunca pode começar as coisas nesse nível de necessidade, de eu preciso. No instante que somos independentes, e isso começa emocionalmente, podemos ter escolhas. E isso é que faz toda a diferença, né? Isso faz a pessoa sair de qualquer nível de condicionamento. Porque quando a pessoa tá naquele condicionamento, né, ela não vê escolhas. Não, é isso aqui, é minha vida, esse problema, eu vou ter que aguentar esse homem, vou ter que aguentar essa família, vou ter que aguentar esse trabalho. Nossa, como tem gente assim. E gente que faz os treinamentos às vezes, hein, não tá nessa turma aqui, mas já vi gente assim. Então não se ligam, estão sempre reclamando e não se ligam, gente. Tem que mudar. E mudar como? Sair desse condicionamento. É o ego que é assim, ó, que eles não vê saída. Isso aqui, meu Deus, é só isso aqui. E aí por isso que às vezes a pessoa acaba, né, até cometendo um suicídio, um delito, né, machucando alguém, porque ela se vê ali que ela não tem mais saída para aquele problema. Não é assim, né? Nós somos livres, como eu coloquei lá. Você sente que tem escolhas, você sente que não está sobrevivendo, né? Então é assim que tu muda de realidade, se sentindo capaz, te convencendo disso, hein? Tem que te convencer todos os dias que tu pode mais. Então, quando alguém não é seguro de si, nem de suas escolhas, ele não se coloca como prioridade. E ainda deixa o outro colocar sempre em segundo plano. Veja a importância de tudo que a gente começou falando aqui nesse vídeo. Não deixa os outros cocriarem a tua vida. Ninguém cocria. Ninguém vai cocriar a minha vida. Eu não cocrio a vida de ninguém. É tu que tem que cocriar a tua vida. E aí tu vai convidando as pessoas que vão participar vibracionalmente, né? Tu vai convidando os eventos que vão acontecer. Enfim. Percebam que a própria pessoa que permite isso, né? Que ela permite, né, que os outros vão criando, e aí ela sente que ela precisa agradar o tempo inteiro, e ela vai atraindo aquele relacionamento tóxico que vai ficando ali, enfim. Ainda a pessoa tenta impor a sua opinião. Quando ela tenta, né, se impor, ela se sente culpada por isso. Porque ela foi acostumada há muito tempo, né, há muito tempo ela tá naquela mesma frequência ali, que ela tem que aguentar tudo, né. Então tudo isso é também uma questão de hábito. Você que ensina as pessoas como elas vão te tratar. Por isso, mais uma vez, não existem vítimas. É você que deve se descobrir e se impor diante da sua vida e de suas relações. Então, por isso que o primeiro relacionamento mais importante é tu contigo mesmo. Tu tem que chegar na frente do espelho e dizer, olha, eu posso, né? Tu tem que te convencer que tu é o melhor. Tem que te convencer que tu consegue mudar. Tem que te convencer, seja do que tu for. É assim que a gente começa a mudar essas crenças, né, que acabam limitando a gente. Tá? Então, esse foi o nosso vídeo da aula 8, tá? Muito obrigado, gente. Beijos.